Para as falas e as pausas de hoje, estamos trazendo uma pergunta que foi colocada através do comentários do YouTube, né? Eu vou ler aqui para vocês. Sentia ter mais a ver com o Zorba, mas ultimamente tenho me afastado dele, ficando mais como Buda. Como ter um equilíbrio entre os dois? Lembrando que essa pergunta faz parte de um vídeo que nós já colocamos na nossa playlist, que se chama Zorba e Buda. Então, é relacionada a esse vídeo, porém, nós estamos trazendo aqui para dar uma resposta e ampliar um pouco mais sobre esse assunto. Isso, bem lembrado, né? Então, para quem não assistiu, o Zorba é o cara que cultiva, que curte a vida, né? O festeiro, o alegre, o amoroso, o dançante. E os Buda é o mais introspectivo, né? Então, esse vídeo eu realmente gostei muito dele. Eu acho que eu recomendo. Então, mas são dois polos aparentemente opostos, mas que na verdade eles funcionam melhor quando estão fundidos, né? Por isso que ela pergunta como manter o equilíbrio entre os dois. Eu era mais Zorba, sentia que eu era mais Zorba, e agora eu estou pendendo mais para Buda e está havendo de novo um desequilíbrio. Havia um desequilíbrio antes, está havendo um desequilíbrio agora na concepção dela, né? Em como ter o equilíbrio entre os dois. Então, vou começar. Ó, esse tema, eu considero ele como delicado, porque o que eu vou falar é algo diferente. Parece que existe uma maneira do ser humano pensar, raciocinar, decidir coisas a respeito de si mesmo, que fazer, como isso, como aquilo. A gente já falou muito desses comos. E parece que o que prevalece é isso. Eu decido como manter o equilíbrio entre os dois. Existe um esforço. É como se a pessoa precisasse ter um esforço. Então, o que eu sinto é, enquanto não houver um determinado nível de consciência, eu preciso usar um outro instrumento. Eu preciso usar o bom senso, a lógica, o como, o cálculo, o esforço. E a humanidade está nesse plano. Mas o convite que eu sinto que está funcionando para mim e que eu estou convidando outras pessoas a experimentarem não pertence ao esforço, não pertence à decisão. Essa pergunta, como manter o equilíbrio, não cabe. Essa outra abordagem que eu estou tendo essa experiência, estou tendo esse vislumbre, é algo muito novo, eu acho, na consciência humana. É uma abordagem muito nova. Mas eu acho que algumas pessoas têm condições, talvez até de entender intelectualmente, como trampolim para o entender vivencialmente. De novo, é aquele vício do como, né? Qual que é essa nova abordagem, essa abordagem que algumas pessoas já podem ter acesso? É a abordagem do fluir.
Mas a abordagem do deixar acontecer. Então, eu não preciso fazer esforço para chamar o Zorba. Se o Zorba não vem, ele não vem, paciência. Eu aceito o que é. Eu aceito o Buda prevalecendo. Mas para essa abordagem funcionar, tem uma condição. E essa é a abordagem do não esforço, do, do relaxamento, da desencanação, do não controle, da entrega, da imprevisibilidade do que eu vou fazer, do que eu vou, como eu vou agir. Não é a abordagem das regras, dos comandos. É estar presente e aí permitir o fluxo. Então eu não tenho que escolher entre Zorba e Buda, eu preciso só estar presente, porque a condição do Zorba é estar presente enquanto ela é Zorba. E o que se manifestar daí, tudo bem. Toda a questão é, eu estou realmente no estado de presença? Ou eu estou me enganando que estou sem estar? E se o cara está no estado de presença, ele abre as comportas. O que vem a partir daí, que seja, permita. Senão o cara fica toda hora, não, ele fica toda hora querendo se transformar, se manipular, tornar-se. O rio não precisa se esforçar para ir para o oceano. Ele segue o fluxo. Ele ainda não está no oceano, mas ele segue o fluxo. É uma abordagem assim que talvez seja até perigosa para quem não está preparado. Mas é o momento de algumas pessoas que estão preparadas se mobilizarem para isso. Talvez a grande maioria das pessoas vai dar com os burros na água, porque não está preparada. Agora, alguém tem que falar sobre isso. Existe uma outra maneira de ser. Eu não preciso escolher. Eu preciso só estar aqui agora. Eu preciso estar aqui agora e ser permissivo. Isto é, eu não estou reprimindo nada. Porque o Zorba pode reprimir o Buda e o Buda pode reprimir o Zorba. Aí existe repressão. Aí o fluxo não é realmente natural. Aí houve uma barreira, uma represa. Uma vez que haja presença e não haja represa, eu permito qualquer coisa natural, aí sim o rio flui. O rio vai chegar mais rápido ao oceano quando ele permite o fluxo. Eu acho que realmente essa abordagem é nova, mas cada um tem que se perguntar: eu gosto ou não dessa abordagem? Eu estou ou não preparado para ela? Eu quero ou não me preparar para ela? Eu quero ou não ser uma pessoa de presença sem repressões? Porque se você põe na cabeça que Zorba está errado, você reprime. Se você põe na cabeça que Buda está errado, é muito chato, não sei o que, você reprime.
Eu estou ou não preparado para permitir o natural? Se eu estou a fim de sair, eu saio. Se eu não estou, eu não saio. Não tem nada errado. Se eu estou a fim de encontrar com uma pessoa, de variar a minha rotina, eu saio. Se eu não estou, eu não saio. Desde que não haja repressão, desde que o motivo não seja medo, insegurança, quando é o fluxo natural mesmo, puro. É uma jornada, é um desafio, porque a gente foi acondicionado a decidir. Eu decido pela minha cabeça, pela minha lógica, e não pelo que está brotando, fluindo, que eu estou me empolgado. A conexão com o que realmente me empolga nesse momento, muitas vezes está perdida. Então, eu não sei se essa pessoa que fez essa pergunta, se ela está preparada para não decidir entre Zorba e Buda, deixar acontecer. Agora, estar preparada significa estar enraizada na presença. Não sei se essa pessoa está. Se ela vive a presença de uma forma crescente, não que ela tenha presença total, mas ela reconhece os momentos que ela está presente, ela consegue sustentar, manter um pouco esse estado. Ela consegue distinguir os momentos em que realmente ela está presente e os momentos que ela não está. Porque essa distinção é que vai fazendo com que a gente vá se ajustando com a presença. Agora, se a pessoa tiver sem ter essa clareza do que é de fato essa consciência ao momento, ela vai ter que decidir pela lógica mesmo. Ela vai ter que descobrir um como. Ela não tem acesso a essa dimensão profunda e natural. Aí ela vai ter que ver se ela vai querer trabalhar para chegar a esse espaço de presença real, em que ela reconhece isso na vida, não só enquanto ela medita, e se ela vai ficando cada vez mais estável nesse espaço de presença. Porque é um processo, essas coisas não acontecem porque assim. A pessoa precisa se dedicar a isso. A meditação é importantíssima. Mas a meditação também não pode se tornar algo mecânico. Eu vou lá, fico de olho fechado ou fazendo alguma outra técnica, e pronto, acabou. Eu tenho que ver se eu estou progredindo nesse despertar. Eu estou pensando cada vez menos. Eu estou cada vez mantendo-me mais e mais presente. Está havendo uma familiarização com esse estado de presença? Está havendo uma facilidade? Tem uma fase que a pessoa acha que está pensando mais do que antes. Mas essa é uma fase excelente, porque ela está se dando conta do quanto ela pensa. Porque antes ela nem nisso ela se dava conta. Ela achava que pensava muito, agora ela está vendo na carne o quanto ela pensa. Isso é muito bom. Não é para desanimar. Ela fala, "Pô, tô pior." Não, pera. Você está colocando um foco numa coisa que você nem prestava atenção, mas estava ali. E ela continua na mobilização de estar presente cada vez mais. Tem toda a história que a gente poderia falar de fórmula da meditação, que a gente já falou em outros vídeos, para que a pessoa, então, vá tendo condições de entrar num outro fluxo de vida.
mas não vai cair do céu. Ela tem que se empenhar nessa história de reconhecimento de presenças, familiarização com a presença. Então, a pergunta que a pessoa fez, ela não vai ficar. Eu não estou respondendo o que ela queria, porque na ideia dela, ela tinha que fazer um esforço para puxar mais para um lado e para o outro. Eu estou falando, você não tem que fazer esforço nenhum. Você tem que fazer outra coisa, que é ter cada vez mais familiaridade com o estado de presença. É aí que você poderia jogar energia. Se você sente que você pode chegar aí, se você sente que você não pode chegar aí, está muito longe disso, demais, aí tá, então decida. Melhor. Escolha, se esforce. É, eu acho assim, sabe, eu nunca tive tanta consciência, e talvez eu ainda não tenha o quanto eu deveria ter, de quanto é delicado esse assunto. Porque a pessoa já conhece um sistema, já segura um sistema, e eu estou falando, pô, isso aí existe algo além. Mas não adianta ela ir procurar esse algo além se ela não tem alcance, esse lá, algo além. Aí é melhor ela ficar no sistema dela mesmo. Juro, melhor ela ficar no esquema. Então, essa mensagem é delicada, é só para quem sente. Não, eu já sinto que eu posso me entregar ao fluxo natural da vida, uma vez que eu tenho um nível de presença que me permite a dar uns passinhos nessa direção. E aí eu me dedico a me fortalecer nisso. E aí sim, a meditação é fundamental, mas a meditação feita no capricho, com totalidade, sabendo o que está fazendo. Não é de novo algo automático, eu faço por obrigação. E também não é a meditação vai me dar, não, a meditação é só uma referência para você ter facilidade de chamar o mesmo estado que você tinha na meditação, mas o empenho no dia a dia também continua. Eu já falei isso, sempre tem que falar isso. Talvez porque eu passei anos não sabendo que era isso e batendo a cabeça na parede, eu enfatizo agora. Vera, acho que é isso que eu tinha que dizer, né? Sim, acredito que vai servir como uma boa resposta para a pessoa, de robusta de insights e diferentes perspectivas, né? E para mim, as falas de hoje me deram uma sensação de muita tranquilidade e agradabilidade. Queria deixar até meu obrigado aqui. É, e, e é isso, esse insight, esse convite, né, para deixar a gente nesse fluir como se fosse um rio e de uma forma natural, né? Esse, para mim, é o maior convite aí, que eu gostei É, bastante. sem esquecer a consciência, né? Porque, Uhum, e sem esquecer também essa não cercear caminhos, né? Os caminhos estão abertos, né? Porque se eu tiver repressão também não adianta. uhum. É isso aí. Então, não sei, né? Respondido. Para quem entendeu, beleza. Tá bom. Obrigado, Vera.